Fala pessoal, beleza? Professor Rodrigo Lopes aqui, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa aula de física, ok? Nessa aula, eu vou estar dando a devolutiva da nossa atividade, nossa última atividade, onde vocês tinham que transformar, né? Fazer as transformações nas escalas, ok? Vou estar resolvendo junto com vocês a atividade, né, para vocês verem o que acertaram e o que errarem, pois nós teremos nossa atividade avaliativa, onde estaremos fechando nossa primeira nota, ok? Vamos ver aqui, ó. Nós estudamos, né, basicamente 3 escalas: a Celsius, a Fahrenheit e a escala absoluta ou escala Kelvin. A escala Celsius eu chamo de graus Celsius, a escala Fahrenheit, graus Fahrenheit, e a escala Kelvin, apenas de Kelvin, ok? Quais são as características das escalas? Vou desenhar aqui nossas escalas. Primeira coisa, em uma escala, quando estamos construindo uma escala, eu vou ter dois pontos principais aqui, ó. Eu vou ter o ponto de gelo e o ponto de vapor, ok? Em cada uma das escalas eu tenho o ponto de gelo e o ponto de vapor. O que é que acontece? O ponto de gelo, ele é o quê? É o ponto, como seu nome já diz, onde a água se transforma em gelo, ou seja, ela se solidifica. Na escala Celsius, o ponto de gelo é 0 °C e o ponto de vapor é 100. Podemos dizer o seguinte, que o tamanho da escala Celsius é 100. Aí vocês podem dizer: "Ah, professor, mas eu tenho temperaturas abaixo de zero e eu tenho temperaturas acima". Quando a gente fala em tamanho, não é que ela vai apenas de 0 a 100, é porque o tamanho é a diferença entre o ponto de gelo e o ponto de vapor, ok? O André Celsius, quando ele criou essa escala, ele graduou ela de 0 até 100. De 0 até 100, eu tenho 100 partes. E cada parte dessa equivale a 1 °C, ok? A escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit, ela possui os seguintes pontos, ó. Ponto de gelo, 32 Fahrenheit. Ponto de vapor, 212 graus Fahrenheit. Se eu pegar aqui e subtrair 212 menos 32, eu posso dizer que a escala Fahrenheit é dividida em 180 partes, que cada parte corresponde a 1 °C, ok? Na escala Kelvin, a escala Kelvin, também chamada de escala absoluta, o ponto de gelo dela corresponde a 273 e o ponto de vapor a 373 Kelvin. A escala Kelvin, ela também é dividida em 100 partes, ok? Cada uma das partes equivale a 1 Kelvin. Então, observe, 0 °C é o mesmo que 32 Fahrenheit e é o mesmo que 273 Kelvin. 100 °C é o mesmo que 212 Fahrenheit e o mesmo que 373 graus, aliás, 373 Kelvin, ok? Nós vamos estar vendo aqui, ó, como fazer as transformações entre as escalas. É bem simples, ó. Nós vamos ter aqui Nós teremos as duas fórmulas para transformar essas medidas. Primeira fórmula, eu vou poder transformar da escala Celsius para a escala Fahrenheit ou vice-versa. Que fórmula é essa? Só vocês lembrar. TC, temperatura em Celsius,
sobre 5 é igual TF menos 32 sobre 9, ok? Logo, quando nós estamos querendo transformar Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit em Celsius, essa daqui é a nossa formulazinha. Por exemplo, se eu tiver uma temperatura em Celsius, eu substituo no lugar do TC. Se eu tiver uma temperatura em Fahrenheit, eu substituo no lugar do TF, ok? E se nós estivermos trabalhando com Celsius e Kelvin, como é que eu faço isso? Eu vou dizer o seguinte, que TC vai ser igual a TK, temperatura em Kelvin, menos 273, ok? Vocês vão precisar lá na nossa atividade avaliativa lembrar disso aqui. Por que é que eu estou relembrando isso aqui? Porque até agora nós fizemos, vocês observaram que minhas atividades eram exemplos, ou seja, o importante era vocês estarem respondendo, eu não considerava se vocês acertavam ou se vocês erravam. Eu apenas dava a devolutiva para incentivar vocês a acertarem, mas a participação vocês ganhavam. Agora, na nossa atividade avaliativa, aí sim eu vou considerar os acertos e erros, ok? Por isso é importante vocês assistirem essa aula, fazerem anotações, porque ela é importante para a nossa atividade, além do material que eu sempre mando os slides, ok? Vamos aqui para a nossa atividade. O exemplo 1 pede para converter as temperaturas. Na letra A, eu tenho 50 graus Celsius em Fahrenheit. Como é que eu faço isso? É só lembrar da fórmula. TC sobre 5 é igual TF menos 32, tudo isso sobre 9. Quem é o TC? Né, a temperatura em Celsius. Vou substituir no lugar do TC, eu vou colocar quem? 50, ok? Ficou quem? 50 sobre 5 é igual TF menos 32 sobre 9. Chegando aqui, nós poderíamos fazer meios pelos extremos, não poderíamos? Mas eu observo o seguinte, eu posso dividir primeiro isso aqui, ó. 50 dividido por 5 é a mesma coisa que eu pegar, ó. 5 dividido por 5 é 1. Coloco o zero na frente. 50 dividido por 5 é 10. Vou repetir o restante. TF menos 32 sobre 9. Observem que agora eu posso, é mais fácil para mim fazer, ó. Porque lembrando, abaixo de qualquer fração eu tenho 1 subentendido. Vou multiplicar meio pelos extremos, ó. TF menos 32 vezes 1, qualquer valor que eu multiplique por 1 é igual ao próprio valor. Então, eu tenho TF menos 32. Vai ser igual. Eu tenho 9 vezes 10, eu tenho 90. TF vai ser igual a 90. O 32, eu vou jogar ele para o segundo membro. Ele está subtraindo, ele vai passar como? Somando. Ou ele está negativo, ele passa positivo. TF vai ser igual a 90 mais 32, eu tenho 122 graus Fahrenheit, ok? Assim, ó, sempre que estivermos transformando Fahrenheit para Celsius ou Celsius para Fahrenheit, é só utilizar essa fórmula, ok? Letra B, agora eu tenho 77 Fahrenheit em Celsius. Vou utilizar a mesma fórmula. TC sobre 5 é igual TF menos 32 sobre 9. Agora a temperatura está em Fahrenheit. Tenho que transformar ela, passei aqui sem querer. Tenho que transformar ela em Celsius. Logo, o 77 eu vou substituir no lugar de quem? Do TF, ok? Vou baixar TC sobre 5 é igual. Quem é o TF? É 77 menos 32. Tudo isso sobre
9. Vou resolver essa subtração, ó. TC sobre 5 vai ser igual 77 menos 32, nós vamos ter quanto? Nós vamos ter 45 sobre 9. Agora sim, vamos fazer meio pelos extremos. Aliás, antes de fazer meio pelos extremos, nós podemos dividir, ó. TC sobre 5 vai ser igual 45 dividido por 9, eu tenho quanto? Eu tenho 5. Logo, vou fazer agora meio pelos extremos. TC vezes 1, TC. 5 vezes 5, 25. Ou seja, a temperatura em Celsius é 25 graus Celsius, ok? Vamos agora para a letra C, ok? O que é que pede a letra C? Nós vamos transformar agora 273 Kelvin em graus Celsius, ok? Pela fórmula, TC é igual a TK menos 273. Eu tenho a temperatura em Kelvin, vou substituir ela no lugar de quem? No lugar de TK. TC vai ser igual. Quem é o TK? 273. Achei o menos 273. Qual vai ser a temperatura? 273 menos 273, eu tenho 0 graus Celsius. Simples e fácil, ok? Esse exemplo 2, ele diz o seguinte: a diferença de temperatura entre a parte interna e externa do motor de um automóvel é de 450 graus Celsius. Observe, eu tenho uma diferença, ou seja, eu tenho uma variação. Quanto será essa diferença expressa em Fahrenheit? Eu não coloquei essa formulazinha lá no início, mas ela diz o seguinte, ó, ela é bem parecida. Delta C, ou seja, variação, melhor, delta TC, variação de temperatura em Celsius, sobre 5, é igual delta TF, variação de temperatura em Fahrenheit, sobre 9. A temperatura está em quê? Em Fahrenheit ou em Celsius? A temperatura está em Celsius. Logo, onde tem o delta TC, vou substituir por 450. Matamos a questão. Observem, eu posso dividir isso aqui primeiro. Eu sei que é o seguinte, que 45 dividido por 5 é 9. É só eu acrescento o zero, fica 90, ok? Sempre que eu tiver esse tipo de divisão, a gente esquece o zero, faz a divisão e depois coloca ele de volta. Entenderam? Vai ser igual delta TF sobre 9. Agora sim, eu posso fazer meio pelos extremos. Lembrando que eu tenho um subentendido, ok? Multiplicando, delta TF, variação de temperatura em Fahrenheit, vai ser igual 9 vezes 90. Mesma coisa, eu pego 9 vezes 9, eu sei que é 81. Só acrescento o zero na frente. Ou seja, variação de temperatura em Celsius corresponde a 450, em Fahrenheit corresponde a 810. Logo, a alternativa correta era a letra E, ok? É importante que vocês tenham feito a atividade, todas as três, as outras três atividades eram só de conteúdo, né, de conceito. Acredito que todo mundo deve ter acertado, porque nós estaremos, mais uma vez, ó, lembrar para vocês, eu estou deixando uma atividade avaliativa, ou seja, nós estaremos fechando a nossa primeira nota de física, ok? Então é importante que vocês acertem todas.
Por hoje era apenas isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar assistindo o vídeo novamente, podem estar entrando em contato, ok? Que eu estou disponível para auxiliá-los. Por hoje era só, até breve, ou até mais, né?